Boa tarde, Dayana. Seja bem-vinda. Agradecemos sua presença. Nós gostaríamos que você se apresentasse, nos contasse sobre sua formação, suas linhas de pesquisa e quem é você na Ascom. Boa tarde, eu que agradeço o convite para participar desse vídeo aqui da disciplina de Assessoria de Comunicação. Então, eu me chamo Dayana Stasiak, sou formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho mestrado em Comunicação Estratégica pela mesma instituição. O doutorado eu fiz em Comunicação na Universidade de Brasília. Eu atuo aqui na Faculdade de Informação e Comunicação há 8 anos e na Assessoria de Comunicação agora estou finalizando o 4º ano como coordenadora da Assessoria de Relações Públicas. Obrigada. Ótimo, Dayana. Agradecemos sua presença mais uma vez. Vamos dar início às nossas perguntas agora. A Ascom da Universidade Federal de Goiás possui um planejamento de comunicação? Acho que para a gente começar a conversa é bom marcar alguns pontos em relação à assessoria de comunicação. A assessoria de comunicação da Universidade Federal de Goiás, ela é datada de 1980, da década de 80. Ela surgiu como assessoria de imprensa e assessoria de relações públicas e com o passar dos anos ela foi mudando suas características e em 2006 ela passou a ter um caráter mais integrado, sendo dividida em coordenação de jornalismo, coordenação de relações públicas e foi criada a coordenação de publicidade institucional. Dentro desse contexto, então, há mais de 10 anos, enfim, 11 anos que a assessoria trabalha de forma integrada. Nos últimos 4 anos, que é o momento em que eu estou na coordenação de relações públicas, a gente tentou seguir ao máximo esses princípios de integração, né, tendo sempre reuniões entre todos os coordenadores e estamos sempre junto à gestão também. E o planejamento é a nossa chave de trabalho, ele realmente faz parte das nossas bases, ele é realizado a todo momento dentro da assessoria. Como e quais profissionais participaram do planejamento de comunicação da UFG? O nosso planejamento, na verdade, é um planejamento da assessoria de comunicação e ele é integrado. Então, quem participa dele são as coordenações de relações públicas, jornalismo e de publicidade institucional, e nós dividimos a assessoria nessa gestão em projetos. Então, por exemplo, nós temos equipe de redes sociais, equipe do projeto Visibilidade, que é um projeto de divulgação científica, equipe do jornal FG, equipe do portal FG, equipe de coberturas fotográficas e jornalísticas e equipe de criação de identidade visual e campanhas institucionais. Então, nós temos servidores, técnicos, de técnico superior, bolsistas superiores e bolsistas de projetos de extensão e temos estagiários via Prograde. Todas as pessoas da assessoria, que hoje estamos em torno de 40 pessoas, participam desse planejamento. Quais atividades de comunicação são executadas exclusivamente pela área de relações públicas? Hoje a área de relações públicas ela coordena os eventos da universidade, os eventos que a gente chama de institucionais. Então nós realizamos todas as colações de grau, todos os títulos honoríficos, as posses de direção de unidade e órgão e as inaugurações. Além disso, a gente está num trabalho de base junto com a equipe de jornalismo, num projeto grande chamado Projeto Visibilidade, que acaba de completar 3 anos, que tem como foco a divulgação científica. Então, a área de relações públicas trabalha na clipagem de notícias, na produção de releases, trabalha com a produção de relatórios de auditoria de imagem, sempre com esse foco de divulgação científica. Esses 2 projetos são guias, mas a gente também realiza projetos de comunicação interna, como eventos de integração lá dentro, principalmente dentro da reitoria. Nós fazemos eventos gerais. Além disso, a gente realiza também ações de comunicação interna, como, por exemplo, os cartões de aniversário de toda a instituição, a gente faz o envio. A gente faz suporte também para os roteiros de cerimoniais de todas as unidades acadêmicas. E trabalhamos como uma base de comunicação interna de toda a universidade. Hoje são esses guias, a equipe de relações públicas também tem parte na equipe maior de redes sociais, em que nós montamos uma área integrada para trabalhar com redes, porque acreditamos nessa interdisciplinaridade. Então, basicamente, nós estamos em todos os lugares da assessoria de comunicação, porque, como falei desde o princípio, a nossa base é trabalhar de forma integrada para relações públicas poder contribuir de forma mais produtiva. Existem monitoramentos ou avaliações das ações realizadas pelo planejamento?
O nosso planejamento ele é anual, então a gente se reúne no início do ano, no máximo até fevereiro ou março, estabelece que cada grupo desses, né, que são divididos em grandes projetos, como eu coloquei para vocês, faça o seu plano anual. A gente faz acompanhamento em formato de reuniões, né, semanais, mensais, enfim, bimestrais, e toda a equipe, né, as 40 pessoas se reúnem na metade do ano para fazer uma avaliação prévia do que está acontecendo no planejamento, e ao final do ano a gente se reúne para fazer a avaliação geral daquilo que foi planejado, com pontos positivos, negativos, o que tem que melhorar e o gatilho já para o planejamento do ano seguinte. Você considera o atual planejamento eficaz para a assessoria? Eu considero que ele cumpre os seus objetivos, ele poderia ser maior, a gente acredita que talvez uma atuação mais integrada com a rádio universitária, com a TV UFG também poderia contribuir para melhorar a comunicação em termos de toda a universidade, mas em termos de assessoria de comunicação e as divisões que a gente fez com esse viés de divulgação científica, redes sociais, comunicação interna, a gente está conseguindo suprir, né, as necessidades que a universidade apresenta, né, as demandas da universidade durante o ano. Daiane, do seu ponto de vista, quais são as principais falhas das empresas que não utilizam o planejamento de comunicação? O planejamento de comunicação é uma ferramenta muito eficaz, eficiente, que realmente tem resultados, mas aplicar isso já é uma outra história. Então, as empresas normalmente não têm esse know-how, ou digamos uma capacidade, ou até pela própria fundamentação delas, elas não gostam muito de investir em planejamento na área específica de comunicação. Normalmente elas planejam sua questão financeira, enfim, as outras áreas que compõem. E aí elas acabam se dando conta que a comunicação passa a acontecer de modo muito demandista, né? As coisas vão surgindo e vão acontecendo, os problemas vão sendo resolvidos, os incêndios vão sendo apagados. A gente vê que a falta de equipe é um problema generalizado, né? Conhecemos muitas instituições de mercado e isso realmente prejudica, mas é importante que os empresários percebam, né? Que seja de pequena empresa de primeiro, segundo ou terceiro setor, tem que perceber essa importância do planejamento, porque senão o planejamento é um instrumento de visão. Você consegue autoavaliar as suas rotinas e a partir delas conseguir ter uma visão mais ampla de tudo que você pode fazer de certo e errado. Enfim, é uma manutenção sua no mercado e tem que fazer parte. Então eu avalio que as empresas que não fazem planejamento estão fadadas ao fracasso, infelizmente. Como a comunicação pública praticada pela Ascom UFG tem se preocupado em ser um instrumento para promover debates na sociedade? A política de comunicação tem este papel? Exatamente. Então, 4 anos a gente está trabalhando com esse conceito de comunicação pública. É óbvio que as instituições, ao estilo das autarquias, como são as universidades federais, elas têm esse papel primordial de trabalhar com preceitos da comunicação pública, mas a gente sabe que na rotina isso é muito complexo. Então, a comunicação pública prevê principalmente transparência, diálogo, um foco na cidadania. Por mais que isso faça parte das rotinas, acho que isso precisa ser retomado sempre. E a política de comunicação tem tudo a ver com isso, então é um projeto que a gente acabou de finalizar agora em meados de novembro de 2017. Ele começou realmente no início da gestão do reitor Orlando e a gente teve essa preocupação de fazer como base a comunicação pública. Então é um projeto extenso, amplo, que contempla toda a universidade. Se você olhar as páginas iniciais que dizem respeito aos conceitos, o embasamento geral da política de comunicação é a comunicação pública. E o viés que isso tem de relacionamento com a sociedade é total, porque tudo que a gente faz tem que ter um respaldo social e principalmente tem que ter transparência. Então, a assessoria de comunicação e as outras áreas, como rádio e TV, são mediadores. Os públicos internos precisam entender isso e fazer essa mediação a partir dos veículos para que a sociedade receba mais informação, consiga ter opiniões mais embasadas. Nós produzimos o conhecimento de grande parte da sociedade, mas ela precisa ficar sabendo disso. Então a comunicação pública prevê isso, a assessoria de comunicação está conectada com isso de maneira muito forte, a política de comunicação que vai ser implementada agora também tem total conexão com a comunicação pública, com uma preocupação social. Bom, Daiane, mais uma vez agradecemos muito pela sua presença. Muito obrigada.
Gostaria de agradecer também o convite de vocês. Queria dizer que a área de Relações Públicas da Assessoria de Comunicação está sempre disponíveis a receber estagiários, profissionais, para a gente trabalhar junto em prol da profissão.